Então, vamos começar pela número 2, porque eu já fiz a 1 antes, né? Praticando em casa, número 2. Ok. Explique o que é... Ok. Explique o que é anticorpo pela sua função no organismo. Vambora. Os anticorpos são moléculas de glicoproteínas. São moléculas de glicoproteínas. Professora, Oi. em qual página você está? Eu tô na página 160, número 2. Número 1 Ok, página já foi 160. corrigido. Isso. Os anticorpos são moléculas de glicoproteína com a função de reconhecer, coloquem aí, neutralizar e marcar antígenos para que eles sejam eliminados. De novo, qual é a função dos anticorpos? São moléculas de glicoproteínas com a função de reconhecer, neutralizar e marcar antígenos para que eles sejam eliminados. Todo mundo pegou? Tem alguém perdido ainda? Professora, Oi, Professora, pode repetir o finalzinho? posso. você pode repetir a 2? Por causa que eu cheguei na parte de ciências agora. Não quero Tá, vamos lá. Os anticorpos, coloca aí, Pablo. Os anticorpos são moléculas de glicoproteínas com a função de reconhecer. moléculas. Não, são moléculas de glicoproteínas, desculpa, são moléculas de glicoproteínas com a função de reconhecer, neutralizar e eliminar, ou para que os antígenos sejam eliminados, neutralizar para que os antígenos sejam eliminados. Foi. Diferencie barreira específica. Quem não pegou, me avisem. Diferencie barreira específica das barreiras inespecíficas do sistema imunológico. Perguntinha, alguém fez? Não, professora. Então vamos lá. Inespecífica, barreira inespecífica são estratégias que o corpo utiliza para impedir. São estratégias que o corpo utiliza para impedir a entrada de qualquer corpo estranho. São estratégias que o corpo utiliza para impedir a entrada de qualquer corpo estranho. Isso foi a inespecífica. Estratégia que o corpo utiliza para impedir a entrada de corpo estranho. Agora, a específica são estratégias que o organismo utiliza para identificar os antígenos. São estratégias que o organismo utiliza. Posso. Eu vou ficar repetindo. São estratégias que o corpo utiliza para identificar antígeno. Foi? Matamos a 3 também? Professora, Oi. Desculpa perguntar de novo. Identificar os antígenos.
Ok. 4. Qual a função dos linfonodos? Gente, lembra lá que os linfonodos funcionam como filtro para combater infecções. Funciona como filtro para combater infecções. Funciona como filtro para combater infecções. Então, foi a 4 também? Sim. 5. Qual é a função do baço? Lembra o linfonodo, tá? Vamos lá, botem aí. Produzir anticorpos e proliferação de linfócitos. E proliferação dos linfócitos. Através. Sim. Vamos lá. Produzir anticorpos e proliferação de linfócitos. Produzir anticorpos e proliferação de linfócitos. Através da filtragem. Porque o baço também faz filtro, tá, gente? E aí, por conta da filtragem, ele produz anticorpos. Professora, Oi? eu já escrevi tudo, mas só que eu pulei uma palavra. E É qual? depois de proliferação. De linfócitos. Eu acho que eu pulei a palavra. De linfócitos. É. Ok, linfócito. Isso. Pronto. Vamos lá. Diferencie vacina e soro. Então, a gente tem que falar o que é vacina e o que é soro, tá? Vamos lá, vamos pensar aqui como é que eu vou escrever. Coloquem aí. Soro. Abacei 2 pontinhos, tá? Já contém os anticorpos para combater. Já contém anticorpos para combater doença ou intoxicação. Lembra lá das serpentes. Soro já contém anticorpos para combater doenças ou intoxicação. Conseguiram pegar essa? Ou infecções. Ou intoxicação. Doença. Vamos lá, soro. É por causa que o áudio tá meio bugado pra mim. Ah, tá. Tem problema não. A gente repete. Então, ó, soro já contém anticorpos para combater doença ou intoxicação. Desculpa, intoxicação. Olha só, quando eu falo doença, é uma certa doença, não é doença qualquer não, tá? É uma doença específica. Agora, vacina. Vacina possui agente infeccioso, é com C, tá? Infeccioso, incapaz de provocar doença. Incapaz de provocar doença. Professora, possui o quê? Desculpa. Vacina possui agentes infecciosos, incapazes de provocar doença. Vacina contém agentes infecciosos, incapazes de provocar doença.
Professora, Oi. eu não liguei porque eu tava colocando meu café. Tá. Quem é que tá falando? Bem, aí, Tá. Voltou, Kaique? Tiane passou do limpa na manhã e consegui entrar. Depois você pega com os colegas a que você perdeu. 7. Qual a importância dos glóbulos brancos para o sistema imunológico, gente? O que o glóbulo branco faz mesmo? Hein? Vocês lembram? Bota aí, vamos botar aí, vai. Defende o corpo de invasores. Tem alguma criança quebrando tudo aí, hein? Eu pensei que fosse na sua casa. Não, não é aqui em casa, Eu não. também. Aqui em casa tá um silêncio por enquanto. Daqui a pouco minha sobrinha chega e quebra o barraco também. Vamos lá. Protege o corpo contra invasores, eliminando a maior parte. Eliminando a maior parte. Todo mundo pegou? Oito. Explique duas formas de defesa do nosso corpo. Vamos lá. Barreira química, gente, e barreira mecânica. Lembra as duas formas? Vamos falar barreira química primeiro. Coloquem aí, barreira química. Substâncias químicas produzidas pelo próprio organismo. Substâncias químicas produzidas pelo próprio organismo. Exemplo, coloque aí, sei lá, suco gástrico. Barreira química, substância química produzida pelo próprio organismo. Exemplo, suco gástrico. Quem tá mandando mensagem, professora? Quem tá mandando mensagem? Qual é o aluno? Deixa eu ver aqui. Quem é? É suco o que, professora? Gástrico. Ah, é Ramon. Vamos lá. Conseguiram pegar essa, todo mundo? Sim. Barreira mecânica. Coloquem aí. Barreira mecânica, 2 pontos. Estrutura do corpo. Barreira mecânica. 2 pontos. Estrutura do corpo que bloqueia a entrada de antígeno. Exemplo, cílios. A gente viu que os cílios, né, bloqueia aqui a entrada de antígeno. Cuidado, quando a gente fala antígeno, muita gente acha que é um remédio, é a resposta para um problema. Não, o antígeno é o problema, tá? É o contrário. Exemplo, cílios. Bom, então quanta correção foi, né? Quem não pegou, pega depois. A correção foi, né? Vamos dar continuidade então. Olha só. Deixa eu falar rapidinho. Eu já dei uma aula sobre o sistema respiratório quando o livro ainda não tinha chego ainda o livro, lembra? Vocês estavam sem livro e eu também. E aí eu seguia a ideia dos livros abordam, né? Que antes do sistema cardíaco veria o sistema respiratório. Só que o livro de vocês veio diferente. E aí eu fiz o quê? Eu fiz ao contrário, né? Larguei o sistema respiratório de lado e falei sobre o sistema cardiovascular. Acontece que eu já expliquei o sistema respiratório.
E aí eu não quero ficar explicando de novo o que eu já falei, tá? Então eu vou falar aqui só um resumo, tá? Do sistema respiratório, mas a aula completa está na plataforma. Senão eu vou ficar falando 10 vezes a mesma coisa com vocês, tá? Deixa eu falar aqui. Vou usar essa figura aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Vou usar essa figura aqui para resumir o sistema respiratório, tá? Estão entendendo? Ouviram? E aí vocês depois olhem lá na plataforma, né? Quem não viu ainda. Calma aí, gente. Ramon não tá conseguindo escutar. Acho que é a internet dele. Quem não entendeu ainda, vocês só olhar na plataforma que eu explico parte por parte. Aqui eu só vou resumir pra gente lembrar e fazer a atividade. Beleza? Bom, olha só. O ar, né? O primeiro caminho que a gente utiliza para o oxigênio entrar, né? São as vias nasais. Deixa eu ver se a foto aqui aparece. As vias nasais, né? Não tem. As vias nasais, elas servem, né? Como a entrada, a porta de entrada do sistema respiratório. Os cílios das vias nasais, né? Eles têm aquele muco que a gente já falou e eles servem como uma limpeza. Então é como se fosse, é uma barreira, é uma barreira de limpeza que o nosso nariz faz para impedir que poluição, né, entre o nosso sistema respiratório. Acontece que ainda assim alguns gases poluentes entram. Quando eu falo poluição, a poluição que se entende no nosso corpo, né, seria poeiras, né, na toa que a gente espirra, a gente elimina aquilo ali. Só que existem gases que se misturam com o oxigênio e acabam entrando, porque não tem como fazer uma seleção. Ah, você é oxigênio, você é carbono, você é metano, não tem como, né? Então tudo se mistura e acaba entrando, né? E esses gases que não é o oxigênio, quando chega no pulmão, eles não conseguem fazer troca gasosa, então eles ficam presos no pulmão, porque o nosso pulmão não foi feito para eles, foi feito para ocorrer troca gasosa de oxigênio com o gás carbônico que vem do corpo, e não o gás carbônico que vem da atmosfera, que é um gás poluído, tá? Bom, peraí, deixa eu parar aqui, senão vai ficar... Então, por isso que a gente fala que sempre a gente tem que respirar pelo nariz, não pela boca, porque pelo nariz que tem a filtração, que tem a limpeza, e a boca não. Tá? Apesar de a gente ter saliva, que é ácida, a saliva é feita para poder destruir impurezas que estão envolvidas com o alimento, não com gás, tá? E aí a gente pega o ar pelo nariz e solta pela boca, até porque os caminhos que eles fazem são diferentes. Então, para não se misturar, a gente pega pelo nariz e libera pela boca. E quais são os órgãos, então, do sistema respiratório? Deixa eu ver se esse aqui tá melhor. Esse é melhor. Bom, então o oxigênio, ó, ele entra pelas vias nasais, ele passa pela faringe, que está aqui atrás, e vai para a laringe. A faringe não é nada demais, é só uma porção aquecida que tem aqui nesse caminho, que serve para poder aquecer o ar, tá? E aí, por fim, a gente chega na laringe. A laringe e a faringe, elas não se encontram, tá? E aqui a gente tem uma válvula que diferencia o que é alimento e o que é oxigênio. Vocês já sabem isso que eu já falei na última aula. Por fim, o oxigênio passa pela traqueia, tá? Aqui, ó, traqueia. Então, essa região aqui tem a função de aquecer o oxigênio para que ele chegue aquecido ao pulmão e chegue ao pulmão. O pulmão, que é nosso material de estudo, né? Ele é dividido em algumas partes que a gente precisa saber. Gente, microfone, hein? Bom, a gente tem dois pulmões, pulmão esquerdo e pulmão direito, tá? Essa árvore que vocês estão vendo aqui, deixa eu ver se não tem aqui, não, calma aí, gente, só um minutinho. Aqui, melhor. Essa árvore que vocês estão vendo aqui são os brônquios, tá? Então, o maior, olha só, o galho maior são os brônquios. Os galhos menores, vai se ramificando, parece uma árvore, né? São os bronquíolos. E no final de cada bronquíolo, né, a gente tem isso aqui, ó. Eu falei pra vocês na última aula, que são os alvéolos pulmonares.
os alvéolos pulmonares que são responsáveis pela troca gasosa. Então não é o pulmão que faz a troca gasosa, são os alvéolos pulmonares que estão dentro do pulmão. No final de cada bronquíolos, né, a gente tem essas bolinhas aqui, que dentro dele passa artérias. Ai, tem um aluno mandando mensagem, depois eu vejo isso. Que passam artérias. Essas artérias que fazem troca gasosa. Então vocês já sabem, que a gente já falou isso, que do coração, do pulmão, enfim, o oxigênio ele sai dos alvéolos, tá? Ó, ele sai dos alvéolos, percorre todo o corpo, tira as impurezas do corpo, certo? E volta para os alvéolos de novo. Para que ele volta para os alvéolos? Para poder trocar, né, com quem está limpo. Então, como é que funciona isso? Os alvéolos pulmonares, eles se encostam com várias artérias que passam aqui, tá? E aí, né, quando entra o oxigênio, a molécula de oxigênio é doada, né, ela encosta nas artérias e é doada para dentro do corpo, é mandada para dentro do corpo, ó. E aí, quando o oxigênio entra, né, o CO2, o gás carbônico, presente no corpo, ele sai. Então, ocorre uma troca. Para poder entrar oxigênio, alguma coisa tem que sair. Quem sai é o gás carbônico, tá? Só que eles saem por caminhos diferentes. Ó, um lado que a gente chama de sangue, né, arterial, sangue venoso. Então, um lado sai o oxigênio e o outro lado sai o gás carbônico. Eles não podem sair do mesmo lugar, porque senão eles vão se misturar. E aí o oxigênio deixa de ser puro e vira uma outra substância poluída porque teve contato com o gás carbônico. E aí quando a gente pega o oxigênio pelo nariz, ele volta pelo mesmo caminho, tá? Então a gente pega o oxigênio pelo nariz e elimina o gás carbônico pela boca, para justamente eles não se encontrarem de maneira alguma, porque se encontrar dá ruim, tá? E aí quando isso acontece, de eu ter troca, ou seja, eu dou o oxigênio, né, em troca eu pego o gás carbônico em caminhos diferentes, a gente chama de hematose, que é a troca gasosa, tá? Então, olha só, calma aí. Deixa eu apagar aqui, tá uma confusão. Odeio essa confusão. Vamos lá. Então, o sangue arterial, tá? É aquele sangue que contém oxigênio. E o sangue venoso é o sangue que contém gás carbônico. O nome venoso lembra veneno, né? Ou seja, uma coisa que polui, mata, né? Uma coisa ruim. Por isso que dá-se o nome gás carbônico pro sangue venoso, para aquele que possui gás carbônico. Então, repare que eles não se misturam aqui, ó. Eles não se misturam. Por onde entra um, sai o outro, tá? Eles não se misturam porque não pode se misturar. E o diafragma? O diafragma é essa porção aqui no final, tá? Que faz com que o nosso pulmão relaxe e contrai. Então, é uma maquinaria. Quando a gente puxa o ar, esse mecanismo, o diafragma, ele sobe. Quando ele sobe, ele levanta um pouco o nosso pulmão. Quando a gente solta o ar, ele relaxa e ele desce. E quando ele desce, ele relaxa um pouco o nosso pulmão. Então, o nosso pulmão, assim como o coração, também é uma maquinaria. Ele contrai e ele relaxa, lembrando um pouco o coração, tá? Então, a função do diafragma é poder estender o nosso pulmão, nossa caixa torácica, para poder o oxigênio entrar e relaxar para que o oxigênio saia. Na frente do pulmão, aqui não mostra, mas a gente tem as nossas costelas, tá? Estão comigo? Então, silêncio. Cauã Serpa, tá comigo? Tá olhando pro lado aí? Sim, professora. Tá. Então, Estou acompanhando. na frente do nosso pulmão, existem as costelas, né? Para que serve essa costela? Passem a mão no corpo de vocês, vocês vão sentir a costela, né? Essas costelas servem para proteger o nosso pulmão, como se fosse uma grade, uma cadeia, né? Que protege. Então, se eu tiver algum impacto, ou seja, um soco na minha costela, eu quebro a costela, mas não machuco o pulmão. Pode ser que sem querer, né, a costela, o osso da costela se solte, perfure o pulmão, enfim,
mas ela serve como proteção para o pulmão. No final das nossas costelas, a gente tem as costelas flutuantes, que são as duas últimas que tem lá embaixo. Se vocês botarem a mão, vocês vão sentir. Deixa eu apagar aqui, porque ela não fica aqui. Calma aí. Olha como que acontece. Elas ficam aqui embaixo, né? As flutuantes. Por que flutuantes? Porque elas ficam isoladas. Elas não protegem tão bem o pulmão assim. As de cima protegem. Elas não. E aí, o que as pessoas fazem, né? As pessoas inteligentes, elas pedem para tirar, quem tem dinheiro, pede para tirar essas costelas flutuantes, as duas aqui de baixo. Por quê? Porque se eu tirar essa costela flutuante, o meu corpo fica afinado, fica com cinturinha, né? Igual uma pera. O corpo da pessoa, ela não fica mais largo, ó. Ela vai ficar, ó, em curvinha. Então ela vai ganhar aquela silhueta. Só que tem um lado ruim, né? O médico tira porque as pessoas pedem, ele aconselha, fala para não tirar, mas tem gente que quer, né? E aí ele faz o gosto do cliente. Mas qual é o lado ruim? Apesar dessas costelas flutuantes não protegerem o pulmão, elas servem como reserva, né? E elas protegem o diafragma. Se seu diafragma é rompido, seu pulmão não consegue relaxar e contrair, logo não consegue puxar o oxigênio, tá? Por mais que você faça uma força, não vai sair. Então, as costelas flutuantes, apesar de não proteger o pulmão, protege o diafragma, que também faz parte da maquinaria do pulmão. Então, não se pode tirar as costelas flutuantes, mesmo que fique um corpo de pilão. Calma, deixa eu parar aqui pra gente dar seguimento. Bom, e aí eu já falei de troca gasosa com vocês já sabem como é que é, tá? Já falei da hematose. E aí, a aula completa, vocês já até assistiram porque fizeram exercício. Fizeram exercício, me enviaram o exercício, então a aula completa já existe, vocês estão assistindo. Daniel, tá aí? Tô vendo só uma foto de um banner. Então já existe porque vocês já assistiram, tá? O que a gente vai fazer? Perdi meu cabelo aqui, né? O que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer exercícios juntos, tá? Juntos. Vamos lá. A sua câmera tá ruim. Minha câmera tá ruim? Mãe, fica silêncio. Mãe. Pra mim tá parecendo igual uma melancia. Pra mim tá verde. Tá verde de limão. A minha câmera? Pô, tudo é verde de limão, hein, Sara? Tudo é verde de limão, hein? Pra mim tá parecendo verde. Calma aí. E então vai ser número 1, número 2 e número 3 pra agora, pode ser? Pelo menos essas. Pode? Precisa do retorno. Quem não tem foto, vou botar no grupo, tá? Quem não tem livro, tá bom? É qual página? Página 165. Ih, ficou preto aqui. Ai, gente, tá tudo preto, não tá? Esse computador tá maluco, gente. Calma aí. Voltou? Não. Ah, pra mim voltou. Conectando. Enquanto se faz a atividade. Tô vendo 3 alunos de câmera desligada. Já liguem aí, crianças. Olha só. Vai ter uma atividade avaliativa que a escola vai passar pra vocês. Não sei a data ainda. Acredito que vai ser logo. Tá voltando muito minha voz, gente. Tem muita gente com o microfone ligado. Bom, e aí eu não sei ao certo quando vai ser a atividade avaliativa. Mas eu já montei, já enviei para a escola. Vai ser baseado baseado no módulo, calma aí, 7, 8 e 9, se eu não me engano. O último módulo que a gente deu foi o que mesmo? Deixa eu ver. Não vai cair sistema respiratório. Vai cair até sistema... Calma aí. Então, o último 9 foi o 10. Então, é o módulo 7, 8 e 9. Isso mesmo. 7, 8 e 9. Tá?
E aí vocês vão tirar de lá a resposta do exercício, do conteúdo, tá bom? Então a resposta de todo o conteúdo vai estar lá, tanto na nossa aula quanto no livro. Fala. Pode falar. Ah não, passou um carro aqui tocando fone. A prova vai ser igual a de português, por exemplo. Pô, o carro tá dando volta aqui na rua. Professora, eu já tô terminando. Vamos lá. Devagar. Ih, calma aí, deixa eu botar aqui a... Nem sabia que tava fora do livro. Vamos lá. Desliga o microfone aí, tá voltando minha voz, gente. Classifica as afirmações em V ou F. V é verdadeira, F falsa. As cavidades nasais, né? Cavidades nasais são responsáveis por umedecer e filtrar o ar, né? Que será encaminhado para as partes do sistema respiratório. V ou F, gente? Eu botei V. Eu botei V também. Sim, é V, verdadeiro. Eu falei pra vocês, né? Que os cílios até filtram, né? A faringe é um tubo somente do sistema respiratório. Falso. Eu botei F, professora. Olha, vou fazer o seguinte, conforme eu for respondendo, eu já faço a questão 2, que é pra dizer as falsas, tá? Ó, é falso. A faringe, lembra lá do sistema que a gente falou, cardiovascular e do digestório. Falando agora do digestório, a faringe é um tubo exclusivo do sistema respiratório? Não. Também faz parte do sistema que a gente digestório. Então também faz parte do sistema digestório. Vai ficar horrível aqui, né? A laringe é comum ao sistema digestório e respiratório. Certo ou errado? Verdadeiro. Eu botei V. Falso. Nesse caso... Não, qual é a letra? É por causa que eu não tô na página, eu tô escrevendo. Ah, tá. Olha só. A faringe, vamos lá. A Eu botei faringe... F nessa. É a terceira, eu botei Eu F. também botei. A faringe faz parte tanto do sistema digestório quanto respiratório. Agora, a laringe somente do sistema que a gente respiratório. Respiratório. Então, ó, aí bota aqui, ó, só o sistema. Porque eu Fala. tava lendo ali o tubo. Ai, gente, é o nome da parte. Embaixo da laringe. Traqueia? Que eu acho que é. Eu não lembro o nome agora. Aí o da boca bater com a comida, eu tava pensando que fazia parte, aí eu botei F. Ah, tá. parte, Mas a gente senão viu lá no sistema digestório vai toda pra... que nesse caso aqui, ó, na faringe, ó, gente, peraí, vamos lá. A faringe, galera, é aqui em cima. Ó, é aqui em cima. Então, onde a comida entra e o ar entra aqui, os dois se encontram aqui. Então, eles têm o mesmo mecanismo, tá? Aqui a gente tem a epiglode, que é o que abre e fecha, para poder diferenciar o que é comida do que é ar. Então, quando ela abre, ó, abre pro ar entrar, o ar vai entrar pela onde? Por aqui, ó, tá? Vai entrar aqui. E a comida vai entrar por trás, ó. Porque aqui por trás, ó, vai dar o estômago aqui atrás, tá? E aí, olha só, a faringe, né, ela pega os dois. A laringe não. A laringe pega só aqui, ó, tá? Só aqui. Bom, vamos lá. Agora falta os brônquios, né? Tá. Os brônquios formam árvores respiratórias, VOF. V, gente, os brônquios, tudo junto, ó. Ó, isso aqui, ó. Botei V. Isso aqui são os brônquios, tá? A traqueia é um tubo sem ramificação. VOF. F. Tá? Ó, a traqueia, aqui, ó, a traqueia. Ó, aqui ainda é traqueia, ó. Tem ramificação para um lado e para o outro. Então, corrigem aí, ó.
Com ramificação, ó. Com ramificação. O diafragma é um músculo responsável por separar o tórax do abdômen e promover o movimento respiratório. VOF. Letra V. V. De Viradeira. afirmativo. Então aqui é 2. Vocês já sabem a resposta, tá? Porque eu já botei aqui, ó. Tá? Então a resposta é: a laringe é somente do sistema respiratório, a faringe é do digestório e respiratório e traqueia é com ramificação, tá? Vamos lá. Eu tô falando aqui com o microfone desligado. Eu também tava falando. Por que é mais recomendado a gente respirar pelo nariz e não pela boca? Ó, falei pra vocês isso também hoje, hein? Eu tava querendo lembrar. É. Quero ver quem lembra. E aí, meninas? Certo. Qual é a pergunta? Por que é mais recomendado a gente respirar pelo nariz e não pela boca? Por causa que o. Ô, professora, a boca, eu botei a Ih! saliva, ela é responsável meio- para eliminar as toxinas dos alimentos, se eu não me engano. Não é essa a resposta. Vai, Sara. Professora. Ô, professora, eu botei muito simples. Foi tipo. Porque o nariz, quando a gente respira pelo nariz, ele limpa, né? Como você tinha explicado. Isso aí, mas tem mais uma parte. É por causa que o nariz filtra. Isso aí. Filtra o ar. Isso aí. Os cílios do nariz filtram o ar. Esses pelinhos a gente chama de cílios, tá? Lá dentro. Filtram o ar. E só isso, só filtra. Aquece, gente. É que eu falei? Aquece. Então as fossas nasais. Desce e ele fica. Isso aí. As fossas nasais filtram o ar e aquece. E umidifica. Oi. Tem gente falando comigo e o microfone tá voltando, me dando nervoso. Liga o microfone de vocês. Só deixa ligado que quer falar comigo agora. Melhorou? Melhorou. Então, olha só, a resposta é o quê? As fossas nasais, ela filtra, ela aquece e ela umidifica o ar. E a boca não. Tá? Não precisa colocar a boca não, estou explicando. A boca, ela não limpa o ar, ela limpa algumas comidas, né? Que é a casa da saliva. Mas o ar não, tá? Ela não aquece o ar, ela pode vir a umidificar por conta da saliva, mas ela não faz a função correta, tá? Por isso que é pelo nariz, para ocorrer a filtragem, o aquecimento e a umidificação. Foi? Então vamos fazer o seguinte, combinar o seguinte. Porque até vocês fazerem o exercício, até eu copiar, fica muito grande. Eu tô parando na página número 3. Marquem aí. Eu quero que vocês façam o número 4 em diante e o praticando em casa até o número 8. E na próxima aula a gente vai corrigir. Mas eu preciso que vocês façam, tá? E o que a gente fez hoje, vocês vão enviar por e-mail, tá? Fazer, então, o número 4 até o número 8 do Praticando em Casa. Número 4 até o número 8. Ok. E me mandar por e-mail com o módulo nome, porque senão eu não consigo saber quem foi. E o que a gente fez hoje, me manda por e-mail com o módulo. Foi o módulo 9, se não me engano. Correção do módulo 9. Aluno tal e turma tal. Porque são 2 oitavos anos. Tá? E aí depois pra saber quem é difícil. Foi? Fechado então?